Desde 1991, Sonic foi a cara da SEGA em seus principais jogos, consoles e anúncios, um cargo que ocupou sem grande concorrência desde então. No entanto, a empresa sofreu para conseguir criar um personagem tão bom como Sonic, pois o ouriço foi cuidadosamente planejado para bater de frente com o Super Mario, o mascote da sua maior concorrente, a Nintendo. E hoje vocês irão saber quem foram os antecessores do Sonic e de quebra vamos conhecer quem foram os reforços que vieram depois do Ouriço Azul. E antes que eu me esqueça, se você já curtiu o tema e vai conferir o vídeo por completo, não esqueça de deixar aquele seu like e inscrição, beleza? Mas se você não curtir o vídeo, o canal é só você tirar o like e ir embora. Vai lá descobrir quem é o mascote do Zibo, por exemplo. O Zibo tem mascote? Agora, se você curtiu a ideia e quer saber mais sobre o tema, chega mais e confira mais um novo vídeo aqui no RetroPoint. Antes de Sonic tomar posto, a SEGA teve outros mascotes que ficaram perdidos no tempo ou simplesmente não resistiram à concorrência. O primeiro deles é o simpático Professor Asubin, criado em 1983. Professor Asubin, ou Asubin Kyoju, é um coelhinho elegante que faz toda aquela referência ao coelho branco da história da Alice no País das Maravilhas. Apesar dele nunca ter estrelado em um jogo próprio, Asubin ganhou atenção por aparecer em quase todos os manuais de jogos japoneses do SG-1000, após o lançamento do console em 15 de julho de 1983. Ele foi substituído em 1984, mas reapareceu em vários outros jogos antigos da Sega Mark III, e sua última aparição, dando conselhos, foi vista no manual de Makai Hetsuzen, que também foi conhecido aqui como Kung Fu Kid, que foi lançado em 17 de maio de 1987. No entanto, ele continua a aparecer em alguns manuais da página, que descrevia com cuidado e a manutenção correta dos cartuchos e cartões durante os restantes períodos de lançamento do Sega Mark III. E com o lançamento do Sega Mega Drive no final de 1988 e Sonic the Hedgehog em junho de 1991, o Professor Asubin foi aposentado pela Sega e só apareceu esporadicamente desde então. Ele também fez aparições no jogo Sega Gaga de Dreamcast e High School Serial Girls de PC, e geralmente aparece em retrocessos relacionados à Sega, tais como manuais digitais para jogos da Sega Network. O Professor Asubin raramente é impresso em manuais ou materiais promocionais não japoneses, embora seja ocasionalmente visto como na caixa daqueles Classic Collection para Nintendo 3DS. E como eu mencionei, o Professor Asubin foi substituído logo depois por um outro mascote. Esse mascote era o Dr. Games, em 1984. Games Hakaze, ou Dr. Games, é um personagem inventado pela Sega, atuando como substituto temporário do Professor Asubin de 1984. Como seu antecessor, o Games Hakaze foi impresso na parte de trás dos manuais do SG-1000, dando pequenos conselhos aos jogadores, ao contrário do Asubin, personagem que nunca foi oficialmente desenhado em cores. O Dr. Games foi aposentado alguns meses depois após a sua estreia, e o Professor Asubin acabou retornando para o Sega Card e os primeiros jogos do Sega Mark III. O conceito de um personagem que aconselhava jogos foi completamente removido dos manuais da Sega em 1988, e os dois personagens raramente foram vistos nos próximos 30 anos. E chegamos em 1986 com o simpático Opa Opa, o mesmo que se tornou o mascote da Sega, mas não muito lembrado nos dias de hoje. O mesmo teve sua estreia no game de fliperama Fantasy Zone, lançado em 1986. E ao contrário do que muitos pensam, o Opa Opa não foi o primeiro mascote da SEGA e não demorou muito para que o Master System ganhasse uma versão do jogo, onde acabou se tornando bem popular. Opa Opa ainda estrelou o seu segundo jogo para arcades e Master System em 1987, o jogo esse intitulado de Fantasy Zone 2, The Tears of Opa Opa, que basicamente seguia a mesma forma do seu antecessor, mas com visuais melhorados e ainda mais coloridos, e a introdução do outro personagem que era o Upa Upa, o seu irmão. Mas o mascotinho voador também é lembrado pela sua participação no clássico anime Villion. Aqui no Brasil, no anime, Opa Opa era chamado de Bongo, e sua última aparição nos games foi na coletânea Sega 3D Classic Collection para o portátil Nintendo 3DS. Mas no mesmo ano de 1986, o coitado do Opa Opa teve sua imagem ofuscada pelo novo lançamento da Sega, o Alex Kidd. Alex Kidd, que durou entre o final dos anos 80 e início dos anos 90. Seus jogos como Alex Kidd e Miracle World, o jogo que era contido na memória do Master System 2 e 3 brasileiro inicialmente, fizeram muito sucesso a ponto da SEGA aproveitar a sua imagem como seu mascote oficial. Na geração 16-bit, como a Nintendo já cativava o público mais infantil, a SEGA, por estar na base e instalado nos arcades, que era para o público maior, resolveu trazer seus jogos para o Mega Drive, e assim sendo o videogame para o público jovem da época.
história. Mas Alex Kidd era visto como um personagem muito infantil, e isso atrapalhava a campanha do console, e em 1991 foi substituído por Sonic the Hedgehog. Alex Kidd permaneceu no limbo dos games até 2001, quando apareceu numa surpreendente participação do jogo Sega Gaga para Dreamcast. O jogo praticamente era a autobiografia da Sega, saiu apenas no Japão, e era uma espécie de RPG onde você precisava salvar a Sega da falência. Uma das imagens mais icônicas desse game era de Alex Kidd, esquecido, ali trabalhando como caixa numa loja de games. E em um certo ponto da trama ele revela um flashback e decidiu trocá-lo pelo Sonic como mascote. Logo depois, ele teve uma aparição em alguns outros jogos da Sega, como o Sega Superstar Tennis e a participação em Sonic Sega All-Star Racing. Mas estamos em 1991 e vamos falar do mascote que tirou o emprego do pobre orelhudinho. Estamos falando de Sonic the Hedgehog. A história de Sonic se dá início no final da década de 1980, em plena guerra entre a Sega e a Nintendo pelo mercado de consoles caseiros. A Sega precisava ganhar mais espaço no mercado, e foi então que em 1988 a empresa lançou o poderoso Mega Drive. Alex Kidd ainda era o mascote oficial da empresa, mas ele não era bom o suficiente para assustar o Mario. Porém, em 1991 a Sega iniciou um projeto que testasse toda a velocidade dos processadores do Mega Drive. A essa altura a Nintendo já havia entrado na quarta geração com o poderosíssimo Super Nintendo, que se gabava do seu poderoso Mod 7. E para provar que o processamento do Mega Drive era muito mais rápido do que o do Super Nintendo, a Sega criou um jogo onde o personagem era super veloz, capaz de explorar todo o limite dos processadores do Mega Drive. A partir daí, nascia Sonic the Hedgehog. O objetivo era simples, criar um mascote e mostrar todo o seu poderio dos processadores de seu console. O sucesso de Sonic foi imediato e avassalador, chegou a bater de frente com seu rival da Nintendo, e com isso a Sega conseguiu resolver dois problemas de uma vez só. Provou a força e o poder do console que tinha, e ainda criou um mascote que pudesse ofuscar a hegemonia do bigode da Nintendo. De fato, o Sonic é o mascote da Sega, mas em 1997 a empresa precisava de um reforço no marketing ali para poder manter vivo o seu console, o Sega Saturn, que foi lançado em 1994, e assim nascia Segata Sanshiro. Segata Sanshiro é um personagem fictício criado pela Sega para divulgar o Sega Saturn no Japão, entre os anos de 1997 e 1998. O mesmo é uma paródia de Sugata Sanshiro, um lendário judoca dos filmes de Akira Kurosawa. Nos anúncios de televisão e a rádio, ele é interpretado pelo ator Hiroshi Fujioka, artista marcial que dublou vários personagens e participou da primeira série de Kamen Rider em 1971, como o personagem principal, o Takeshi Hongo. O cara é lenda, velho. Na história do personagem, Segata Sanshiro era um eremita que vivia em uma montanha, que devotou sua vida para o treinamento intensivo de Sega Saturn, carregando seu Sega Saturn gigante, treinando com socos em seu controle e quebrando tijolos com sua cabeça. Mas de vez em quando ele descia para a cidade para ensinar o verdadeiro caminho do Sega Saturn para as pessoas que não estavam jogando, e consequentemente ele dava umas porradas, dava uma lição de moral naquela galera. E seu lema era Sega Saturn Shiro, que significa jogue Sega Saturno, ou Sega Saturno branco. E no ano de 2020 a Sega comemorou seus 60 anos e inusitadamente a empresa apresenta o seu novo mascote oficial, o Sega Shiro, filho de Segata Sanshiro. O jovem ator Maito Fujioka, embaixador do 6º aniversário da Sega, não era apenas o filho de Segata Sanshiro no universo da Sega, ele também era o filho do ator Hiroshi Fujioka na vida real. A revelação de Sega Shiro foi um pouco mais do que uma provocação divertida. Criou-se uma história em que vemos os colegas de classe de Sega Shiro perguntar sobre seus objetos e o que ele usa. Por exemplo, eles perguntam, isso é um Switch? E Sega Shiro apenas revela dramaticamente que está jogando um Sega Game Gear. Depois perguntam para ele sobre os óculos de sol, que na verdade são óculos 3D de Master System. A resposta que Sega Shiro sempre dava era Sega Daio, que na tradução seria isto é Sega, simplesmente para toda pergunta que seus colegas faziam para ele. Mas aí seus colegas perguntaram mais uma vez sobre o kimono de judô que Sega Shiro tem em suas costas. No mesmo tempo, ele tem um flashback animado, onde tem seu pai treinando, e nisso vem a lembrança da morte de Segata Sanshiro, quando ele salvou a sede corporativa da Sega de ser destruído por um míssil.
A SEGA foi salva no lançamento do Dreamcast, mas Sanshiro aparentemente morreu. Nisso, o jovem Sega Shiro é confrontado por uma força maligna, um cara de máscara e kimono escuro que se identifica como Sega Hatan Shiro. Hatan, que significa falência em japonês. E acreditava-se que o tal vilão deveria ser o Segata Sanshiro, que pode significar que um grande embate poderia surgir para o jovem Sega Shiro. Bom, essa historinha que a SEGA criou foi para dar vida ao seu mascote, mas a própria SEGA já deixou o coitado do Sega Shiro cair em esquecimento. E há mais de 4 anos que não há nada novo dele. Mas e aí? A saga da família Sanshiro poderia continuar? Conhecia essa linha do tempo dos mascotes da SEGA? E para vocês, qual é o mascote definitivo da SEGA? Diga aqui embaixo nos comentários, beleza? E espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se valeu o joinha de vocês, não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal. Sem contar que você pode me ajudar muito mais dando aquele hype se você tá aí no celular, né? Dá aquela hypada no vídeo e compartilhando nas suas redes sociais, beleza? E me siga no Instagram, @jcnovaes. Lá eu posto um pouco mais sobre meus trabalhos e tenho um maior contato com o público, beleza? Eu não posso esquecer também de agradecer aos membros do canal que me dão apoio até hoje. Muito obrigado! Caso queira ajudar o canal sendo membro também, é só clicar no botão Seja Membro, que com apenas R$ 1,99 você já me ajuda e muito. E para deixar vocês aqui mais um pouquinho comigo aqui no canal, eu convido vocês para assistir mais esses 2 vídeos. Um deles é Conheça a Game Center CX, um programa japonês sobre games super divertido. E o outro, os mais interessantes comerciais de games. E do mais, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e nos encontramos no próximo Retro Point, o ponto de encontro de quem curte videogames. Até mais!